Candidato a vereador de Natal, cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, incita feminicídio em campanha. É isso mesmo, ele está incentivando, ele incita que quando ele ganhar vereador, ele vai queimar as mulheres feministas, ou quem quer que seja que faça movimento feminista. É preciso entender isso aqui, tá, pessoal? Que tem alguém se candidatando a representar uma quantidade da população que, devido ao fato dele ser contra uma ou outra filosofia, ele prega a morte a essas pessoas. Isso a gente viu muito na Idade Média, na Europa, quando os cristãos foram perseguidos porque eles tinham uma fé, então mata. A gente viu também isso na pré-história, sabe? E eu acho que é muito importante a gente ter consciência de não eleger mais essas pessoas que não respeitam os direitos de outras pessoas. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente fala sobre uma notícia dentro de um contexto, mas também eu vou expor em alguns vídeos a minha opinião pessoal sobre determinados temas, e essa opinião pessoal vai ser baseada em alguns fatos também. Em primeiro lugar, vamos entender aqui essa notícia e peço encarecidamente que vocês façam seus comentários nesse vídeo, mas que também compartilhem, porque eu acho que isso aqui é uma coisa gravíssima. Nós já temos muitos preconceituosos políticos eleitos pelo povo, está na hora da gente fazer uma campanha para eliminar esse povo da vida pública. E esse aqui é um grande candidato a ser eliminado, na minha opinião. Vamos já entender o que aconteceu então. A notícia datada do dia 30 de agosto de 2016 diz o seguinte, aqui pelo Brasil Post. Jalvran Siqueira, integrante do Partido da Mobilização Nacional, é candidato a vereador em Natal, Rio Grande do Norte. Na última segunda-feira, dia 26, o político postou uma montagem em sua página do Facebook incitando o ódio contra mulheres feministas. Na imagem publicada, há uma casa pegando completamente em chamas, seguida da frase: "Isso é o que vai acontecer com as feministas quando Jalvran for eleito." E a imagem é essa daqui, ó. Isso é o que vai acontecer. Então tem a foto de uma criança. Então o camarada é tão sanguinário, sei lá, é tão psicopata de um jeito que ainda coloca o rosto de uma criança com um sorriso, como se a criança estivesse se alegrando daquela casa ali no final tá pegando fogo. Aí ele usa essa imagem para dizer que vai fazer isso com as feministas, como se tivesse também apoio dessa criança aqui. É uma coisa quase psicopata isso, na minha opinião. A atitude de Jalvran foi duramente criticada pelos usuários. O post recebeu um vomitaço e foi denunciado à ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Rio Grande do Norte. A postagem pode ser entendida como crime previsto no artigo 243 do Código Eleitoral. A Lei 473765 institui que não será tolerada propaganda de incitamento de atentado contra a pessoa, que é o que ele faz aqui claramente. Após a repercussão, o candidato voltou a se pronunciar na página. Natal é uma cidade em que piadas precisam ser explicadas. Isso aqui, sabe, sinceramente, é bem típico de algumas pessoas covardes. Ele primeiro vai lá, ele lança aquela ideia, se ele for criticado, não, era brincadeirinha. Não, foi brincadeirinha, foi sem querer, eu matei, eu incitei o ódio, sabe? Tem outras pessoas que vão se inspirar nessas pessoas, mas aí foi sem querer. Eu não disse não era bem assim não, vocês entenderam errado. Mas como é que o cara, sabe? É tão corajoso, tão machão, um cara desse com poder na mão é um perigo. É um perigo para a população. Porque todo mundo que ele define, né? O que é moral, o que é bom, o que é ruim para o planeta. Então, a partir do momento que ele define e você não entrar dentro do conceito dele do que é bom, ele vai te matar se ele tiver com o poder na mão. É bem assim, um cara desse, eles são covardes. Então, são covardes por quê? Porque ele afirma uma coisa na internet e depois ele fala que é brincadeirinha, foi piadinha. Por que não colocou lá embaixo? Olha, pessoal, isso aqui é uma piada, não levem a sério. Não, sabe por que ele não coloca? Porque isso aqui são atitudes covardes. Eu não conheço o Jalvran Siqueira, eu conheço a cidade de Natal, fui lá uma vez, adorei a cidade, muito bonita realmente, acho uma das cidades mais bonitas do Brasil, mas eu não conheço aqui esse camarada, sabe? Mas eu acho que está vindo eleições aí, eu acho muito importante compartilhar, principalmente na cidade de Natal, para que uma pessoa como essa, preconceituosa,
para que ela não seja eleita. E eu estou falando aqui preconceituosa, é porque eu também vou mostrar o perfil do Facebook dele, para que vocês conheçam mais quem é Jalvran. Além da atitude covarde, e veja bem, não estou chamando ele de covarde, pessoal, mas há essa atitude aqui de publicar uma coisa e falar, nem um canto está escrito que é brincadeirinha, e depois dizer, não é brincadeirinha, isso é uma atitude covarde. De acordo com o Jornal do Brasil, o Jalvran Siqueira foi notificado nesta terça-feira, dia 30, portanto ontem, sobre a ilegalidade da publicação e o caso será levado a uma juíza eleitoral na quarta-feira. O integrante do PMN tem até 2 dias para retirar a postagem do ar, que ele já tirou, já vi agora no Facebook dele. Jalvran tem 25 anos e é corretor de imóvel. Um camarada tão novo, já tão preconceituoso. Né? Bastante preconceituoso. Bom, o candidato é contrário ao que ele chama de ideologia de gênero e faz coro à campanha Escola Sem Partido. Deve ser algum fã aí do Bolsonaro que está querendo copiar o Bolsonaro, infelizmente. Né? E aqui ele mostra uma ligação com a Igreja Católica e com a parte mais radical da Igreja Católica, digamos assim. Em outro meme, ele sinaliza que terá posição política conservadora na Câmara caso seja eleito. Bom, essa notícia também é confirmada aqui pelo jornal R7, pela Record, né? Record Notícias. Candidato a vereador de Natal ameaça atear fogo em feministas. Jalvran Siqueira publicou a notícia aqui, é do dia, de 13 horas atrás, hoje é dia 31 de agosto. E aqui ele fala a mesma coisa. E daí tem uma outra notícia aqui também. Eu vou deixar os links aqui do Catraca Livre, publicado também no dia 30 de agosto de 2016. Portanto, a notícia parece ser verídica. Aí, pessoal, tem 2 coisas que a gente precisa entender aqui que está escrito nessa notícia. A primeira é o que é feminista, o que é ser feminista. Eu não sou especialista da área e por isso eu procurei aqui na internet e achei aqui bastante coisa escrita no Wikipedia sobre o movimento feminista, feminismo, sobre feminismo. Mas aqui eu encontrei, como eu não vou ler esse texto todo aqui para vocês, eu achei uma outra coisa aqui da Carta Capital falando o que as feministas defendem. Aí está um pouco mais resumido. O feminismo é um movimento diverso e em constante construção. Mas mostro aqui as principais ideias que guiam a luta que escolhi, por Aline Velec no escritório feminista. Então, Aline Velec deve ser alguém que está ligado a esse movimento. Tem umas outras definições aqui, deixa eu ver. Olha aqui, quando a gente coloca movimento feminista, quando a gente coloca aqui no Google, tem uma definição aqui, ó. Feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como meta direitos equânimes, ou seja, direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e libertação de padrões opressores baseados em normas de gênero. E olha, cá para nós, isso aqui é um resumo do que é feminismo. É basicamente a pregação da igualdade entre a mulher e o homem. E cá para nós, não haveria uma luta dessa se realmente não houvesse essas opressões, esses padrões. Isso é histórico, tá? Mesmo que você diga, não, isso não existe, isso é histórico. Mulher não tinha direito a voto antigamente, não votava. Por quê? Porque era tida como incapaz de raciocinar, incapaz de decidir sobre política. Ela era incapaz. Você entende o que é isso? A humanidade já fez isso alguma vez. Mulher já foi queimada, acusada de bruxaria nas igrejas. É histórico. E você há de convir que ainda tem resquícios disso na nossa sociedade, em qualquer parte do mundo. E tem uma turma que segue ainda levando essa bandeira para frente, esses padrões opressores. Então a mulher, assim como o negro, assim como o índio, assim como outras pessoas que pertencem a uma determinada etnia, a uma cor, a uma crença, existe sim preconceito. Existe preconceito. E essas pessoas aqui representam esse preconceito abertamente. É esse tipo de gente aqui, ó, que representa preconceito. Se a mulher está lutando por padrão porque ela se sente oprimida, deixa ela lutar. Você tem mãe, um cara desse também deve ter mãe, mas imagina como ele deve tratar a mãe dele, a esposa dele, a filha. Deve ser um terror. Deve ser uma loucura conviver com essas pessoas preconceituosas. Então é hora, minha gente, da gente acabar com isso.
voltando aqui ao feminismo, o que é feminismo? Que muita gente cria tabu, o próprio Bolsonaro te diz contra feminista, por quê? Aí você pergunta para um camarada desse, por que você é contra o feminismo, cara? Só porque a mulher está lutando por direitos iguais, que ela quer ganhar o mesmo salário que o homem, você comeu merda, você é estragado do cérebro, o que é ser? O seu cérebro é no intestino? É isso, sinceramente, é uma loucura a gente ainda no século XXI tá discutindo, tá querendo pregar que a mulher tem que ter menos direito que o homem. Isso é uma aberração, eu acho, sinceramente. Independente de partido político, eu não sou de esquerda nem de direita, não tem nada disso. Isso aqui é questão de lógica, basta você ter senso, como eu falei no Twitter, basta raciocinar um pouquinho. Você gostaria realmente da sua mãe sendo maltratada por um estúpido preconceituoso porque ela é mulher? Da sua irmã, da sua esposa, sabe? Você pede para sua esposa ir lá no órgão público, aí chega lá, tem um hipócrita desse, um idiota desse, e vai maltratar a sua mulher só porque ela é mulher. Você concorda com isso? Você vai entrar na turminha lá para ficar zombando da sua mulher também? Você concorda que a sua mãe trabalhe do mesmo tanto que um outro camarada lá e receba muito menos? Você concorda com isso? Que a sua filha, que a sua esposa, que a sua irmã gêmea, é isso mesmo? Eu entendi direito, é isso mesmo? Bom, abaixo listo de forma resumida algumas ideias e pautas feministas, claro que não dá para falar de todas somente nesse texto, que guiam a luta que escolhi, que espero possam também ser a sua. Essas aqui são palavras da Aline Valek, que eu também não conheço, só estou lendo aqui, que eu achei interessante. Mulheres são pessoas, portanto merecem direitos iguais. Eu não vou comentar isso aqui porque é lógico demais. Se eu tiver que explicar para um camarada que mulheres são pessoas, então a gente está num nível de conversa extremamente primitivo. Mulheres devem ganhar salários iguais aos dos homens no desempenho da mesma função. Aí o camarada diz, a mulher engravida, sim, cara, mas o homem também tem direito à licença paternidade. Não foi um direito que ele conseguiu? Ele também consegue ficar em casa por causa de gravidez. Mulheres não devem ser discriminadas no mercado de trabalho e suas oportunidades devem ser limitadas aos papéis de gênero que a sociedade impõe sobre elas. Isso também ocorre. Isso é justo. Não é obrigação, quer dizer, é justo que elas não sejam discriminadas. Não é obrigação da mulher cuidar da casa dos filhos do marido. Isso aqui também eu acho que já deve ser subentendido. Os afazeres, sabe, aquela mulher, o camarada que casa com uma mulher porque ele quer que ela arruma a casa dele, então ele não está precisando de uma mulher, ele está precisando de um empregado, que pode ser homem, pode ser mulher. Ele não está precisando de uma mulher. E a mulher que se submete a isso, sinceramente, eu acho que ela vem de alguns laços aí onde esse preconceito é vigente, ela foi educada, muita gente fala dos muçulmanos, talvez a questão da mulher também vir naquele sistema de constantemente ser oprimida, sabe? Não se descobre como pessoa. Você há de convir que uma mulher ou uma pessoa que é criada dentro de um ritual desses, ela não se desenvolve como pessoa, ela só cresce para cumprir as leis da religião ou da seita que ela pertence. O que também acontece com muitas mulheres que acabam se sujeitando a esse tipo de coisa. Por quê? Porque não conhecem, não se desenvolveram como pessoas justamente pelo sistema opressor. Os afazeres domésticos e cuidados com crianças devem ser de igual responsabilidade. É claro, o cara bota um filho no mundo, não é um prato, um talher que ele vai largar lá de qualquer jeito. Tem que botar um filho, não tem que ser responsável também por isso. Nenhuma mulher é propriedade, nenhum homem tem o direito de agredir fisicamente ou verbalmente uma mulher, ou ainda determinar o que ela pode ou não fazer. Enfim, tem um monte de coisa. Olha, nunca é culpa da vítima, que tivemos aí há pouco tempo a acusação do pastor aí, Marco Feliciano, de tentar estuprar uma garota e agora estão botando a culpa na vítima. Seria interessante investigar primeiro antes de colocar a culpa em alguém, né? Então, tem isso. Mulheres não são produtos, enfim, tem uma série de argumentos aqui. Eu apoio todos esses movimentos. Eu não sei se dá para ser homem. Homem pode ser feminista, eu não sei, na minha ignorância eu não sei. Mas eu seria um homem feminista, porque, na verdade, não é ser feminista, é você entender que pessoas são pessoas, independente de ser mulher, de ser negro, de ser espírita, macumbeiro, de ser crente, de ser católico. Pessoas são pessoas. Elas têm suas crenças,
elas têm sua biologia, independente de ser homossexual, heterossexual. Eu acho que a humanidade tem que pregar uma coisa que vale mais do que qualquer outra coisa no convívio social: a tolerância. Tolerância. Se você tem tolerância, você vive em paz, em uma sociedade em paz. E se o Criador disso aqui tudo nos criou diferente, quem é você? Vou falar bem aqui na cara desse cara. Bem aqui. Se o Criador disso aqui tudo, seja Deus ou quem quer que seja, ou o que quer que seja, se ele criou a diferença, por que que você vai lutar contra a diferença? Quem é você? Que autoridade você tem para contestar a obra de Deus, a criação de Deus? Quem é você? Que tipo de idiota é você? E aqui eu falo não só para ele, para todos que pensam que tem preconceitos. Que tipo de idiota é você para contestar a criação divina, a criação da força que criou tudo isso, sei lá o que você acredita? Quem é você para contestar a criação divina? Não deixe de deixar os seus comentários nesse vídeo. Ainda tem mais uma última coisa que eu falei que ia fazer, que era mostrar o perfil dele no Facebook. Esse aqui é o perfil dele, vocês vão poder encontrar colocando o nome dele aqui, Jalvran Siqueira. E daí a gente vai navegar aqui um pouquinho, o lugar mais perigoso para deixar seu filho. E o cara só fala, sabe, os vídeos dele tá dizendo aqui, olha, há professores ensinando aos alunos como se tornar um vagabundo. Imagine se vai ter professor ensinando aluno a se tornar vagabundo e revolucionário mirim. É como, sabe, o cara não pode conscientizar as crianças na escola. É lógico, qual a função de uma escola? É você integrar uma pessoa na sociedade. Imagina uma pessoa na sociedade que é completamente inerte. Chega lá qualquer malfeitor que nem esse daqui, chega lá pregando, faz o que quer. E como as crianças não foram educadas a ter uma opinião crítica sobre os movimentos sociais, sobre política, sobre tudo mais, aí chega um hipócrita desse aqui, implementa o que ele quiser. Será que é essa a intenção? Será que a gente não deve ter opinião política? Será que a gente deve ser indiferente a todos os absurdos que os políticos fazem? Sabe, eu não sei como esse tipo de gente ainda consegue. Qual o problema de ensinar sobre os métodos contraceptivos nas escolas? Na quarta lançarei meu edital sobre E aí tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para você. Lutar para aumentar a rede de saúde pública de Natal. Aí ele começa a falar coisas populistas. Sou católico e não voto em candidato que permite que ofenda meus sentimentos religiosos. Preste bem atenção nessa parte religiosa, tá? Sou católico, não voto em candidato que permite que ofenda meus sentimentos religiosos. Ou seja, intolerância religiosa, é o nome disso aqui. Vamos mais para trás, mais aqui para baixo. Aqui ele dando pitaco aqui em tudo que ele não entende. Já vamos aqui mais para trás. Tem aqui essa foto que ele tirou lá, outra lá que falava do feminismo. Mas aqui tem uma outra coisa. E eu peço aos católicos que não se deixem enganar por esse tipo de discurso. Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa aqui falando. Não, foi na própria notícia lá. Que ele falava sobre o Papa. E ele publicou. Aqui, ó. A ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. De fato, o Papa falou isso. De fato, ele falou isso. Mas ele também falou uma outra coisa. O Papa também disse no dia 27 de junho de 2016 que a Igreja Católica deveria pedir desculpas aos gays. E aqui está falando, a imagem dele está mostrando o vídeo. O Papa também afirmou que gays não devem sofrer discriminação da Igreja. Francisco voltou a Roma após viagem de 3 dias à Armênia. Isso também o Papa falou, o representante mor da Igreja dele. Então, se ele é católico de verdade, se ele está tirando o Papa Francisco como exemplo, que na minha opinião é um grande homem, o Papa também falou isso, que a igreja deveria pedir perdão aos gays. Na conversa com jornalistas, o Papa Francisco disse que os cristãos e a Igreja Católica devem pedir desculpas aos gays que tenham ofendido no passado e os gays que não devem sofrer nenhum tipo de discriminação da igreja. Vamos confirmar a notícia? O Papa Francisco defende o respeito aos gays e condena a discriminação. Dia 27 de junho. Tá? Então, é um camarada que conta meias verdades, somente aquela parte da verdade que interessa a ele. Essa foto também tem aqui, tá? Ele usando erroneamente a imagem do Papa Francisco, que, repito, é um grande homem, um grande representante religioso,
Eu mesmo não sou católico, mas tenho muito respeito ao catolicismo e ao Papa Francisco. Eu acho que é um camarada realmente que representa o tempo que ele está vivendo, com mais tolerância. Apesar dele ter a opinião que a ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus, ele nunca viu o Papa Francisco pregar ódio ou, por exemplo, queimar a casa de quem é gay, de quem é nada disso. Só que o Jalvran Siqueira faz um mau uso disso. Ele interpreta de forma errada para fazer lavagem na cabeça das pessoas. Então, para encerrar o vídeo, eu faço um apelo às pessoas de Natal para que não elejam mais esses preconceituosos. Eu imagino que não deve ser só o Jalvran, deve ter mais gente que pensa desse jeito aí, que é candidato, para que a gente tenha uma sociedade mais pacífica, com mais tolerância, onde nossos filhos que não vivem só em Natal, um dia esses filhos também vão sair da cidade de Natal e vão ganhar o mundo. Imagine o seu filho sendo criado todo cheio de preconceito, aí ele tem que viajar lá na frente, o mundo está cada vez menor, está cada vez mais dinâmico, aí seu filho arranja um emprego e vai trabalhar nos Estados Unidos, ou sei lá, vai no Oriente Médio, vai em qualquer lugar, um camarada cheio de preconceito, sabe, que não vai conseguir viver em qualquer lugar, e seu filho vai sofrer muito. Será que é isso mesmo que nós queremos para os nossos filhos? É importante que você entenda que no mundo, não só na cidade de Natal, não só no Brasil, existem pessoas e crenças diferentes. E é preciso respeitar isso, é preciso ter tolerância. Não podemos mais colocar filhos em um planeta, filhos preconceituosos, porque quem criou isso aqui criou diferente. Criou negro, criou branco, louro, albino, criou todos, para que todos convivam em situação de paz e igualdade. Um grande abraço a vocês e a gente se vê então no próximo vídeo.